Olá, começa agora o Jornal da Câmara. 15% dos brasileiros em idade reprodutiva têm problemas de infertilidade. Para muitos, a única maneira de gerar um filho é por meio de técnicas de reprodução assistida. Para quem quer ter filhos, mas não tem condições de pagar por um tratamento particular, o Instituto Assistire viabiliza o acesso a esses tratamentos. É sobre isso que eu converso com a doutora Mariângela Badalotti, que é ginecologista e presidente do Instituto Assistire. Doutora, seja bem-vinda, obrigada pela presença aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade, obrigada. Doutora, então conta um pouco da história do Instituto, como foi que surgiu essa ideia de criar um instituto sem fins lucrativos para viabilizar o acesso destes casais às técnicas de reprodução? Bom, a gente trabalha com infertilidade, com reprodução assistida há mais de 20 anos, né, em clínica privada, né, oferecendo tudo que a tecnologia, que a ciência dispõe. E nós somos também professores universitários da PUC, né, também há mais de 20 anos, então fazendo atendimento com alunos e com residentes no ambulatório do SUS. Então a gente vivia uma dualidade, onde no nosso trabalho, na nossa atividade privada, percebendo que a infertilidade provoca, mas podendo oferecer todo o tratamento possível. Do outro lado, né, no ambulatório do SUS, percebendo exatamente a mesma dor que a infertilidade provoca, mas podendo fazer muito pouco porque o SUS não disponibiliza, só em alguns locais tem alguns tratamentos. Então, a gente se sensibilizou, né, muito com isso, por essa vivência dupla dentro de um mesmo problema, e começou a pensar em como fazer para ajudar essas pessoas que têm plenas condições de bem criar, de amar e de bem educar uma criança, mas são economicamente vulneráveis e não teriam condições de pagar os procedimentos de fertilização in vitro, principalmente que se sabe que tem um custo que não é tão baixo. Então a gente pensou como é que a gente poderia auxiliar esses casais, e foi assim que a gente pensou em criar o Instituto, e assim nasceu o Assistire. E desde quando existe o Instituto? Sabes que nós, desde quase o começo da clínica, a gente faz alguma ação que no começo a gente tinha o que a gente chamava de Clube do Bebê Querido, que a cada 10 casos privados que a gente fazia, a gente viabilizava um caso daqueles casais que estavam lá no SUS, no ambulatório de ginecologia lá da PUC. Depois isso foi ficando mais difícil da gente manter, mas a gente depois veio mantendo sempre os procedimentos de inseminação artificial, que são um pouco mais simples, tentando ajudar esses casais que estavam no ambulatório de ginecologia do SUS. E aí foi em 2006 que a gente realmente criou o Assistire. Durante um ano e pouco a gente fazia mutirões de atendimentos na nossa própria clínica privada, nos finais de semana. E em 2008 a gente inaugurou a sede do Instituto. E agora a sede ela é bem equipada, tem todas as condições para fazer esses tratamentos lá? A sede funciona mais como um consultório e a parte técnica a gente viabiliza um espaço junto onde a gente tem um laboratório privado, então a gente viabiliza um espaço para o Instituto. E como é para esses casais que chegam ao Instituto, qual é o atendimento que eles recebem? Vocês fazem primeiro exames ou verificam a renda? Assim, o Instituto se dispõe, a gente criou para atender casais que têm até R$ 3.500 de renda mensal. Então, assim, isso vamos dizer, sabido. Então, a gente espera que quem chegue lá esteja já dentro dessas condições. E o primeiro atendimento é uma consulta médica, né, de avaliação da infertilidade, da causa da infertilidade, porque o tratamento vai sempre estar ligado à causa. Então a causa vai determinar o que tem que ser feito. Nem todo mundo precisa ir à reprodução assistida, tem casos que vai se tratar clinicamente, tem pessoas de indicação de cirurgia. Então a primeira abordagem é a consulta, identificação da causa e orientação da terapêutica. Uma vez tendo a indicação de procedimentos, aí o casal vai passar por uma avaliação de um assistente social, tá, que vai avaliar junto com a renda, e vai ter que ter comprovação de renda, essas questões. Claro. A assistente social vai avaliar esse outro aspecto também, que eu comentei antes, né? Assim, as condições de bem criar, de bem psicológicas, de bem amar, de bem educar essa criança, e aí a assistente social vai alocar esses casais em algumas faixas, que a gente faixas de contribuição, que vai desde a gratuidade, né, até um valor que é a metade de um procedimento privado. No valor de mercado, digamos. Isso. E aí, então essa é a maneira de funcionar do Instituto. Junto com isso, a gente promove ações, né,
desfile de modas, brechó, campanha de doação permanente que a gente tem dentro da clínica privada de doação de medicamentos, e a gente então faz essas campanhas, essas ações sociais com o intuito de buscar, com o intuito de que tudo o que se ganha seja revertido em medicamentos para ajudar também esses casais. Já auxiliar também no tratamento. Doutora, eu fiquei particularmente surpresa com a incidência da infertilidade. É possível dizer quais são as principais causas da infertilidade, se muitas delas são possíveis de se prevenir ou não? São, isso é muito interessante. Hoje a gente tem 35% das causas são femininas, mais ou menos, 35% são masculinas, em 20% dos casos tem causas associadas do casal, e em 10% das vezes a gente termina a investigação e não se determina a causa, que se chama infertilidade sem causa aparente. Mas mesmo quando a gente não encontra a causa, a gente tem o que fazer. Então isso é importante que seja dito. No Brasil, né, e nos países ditos em desenvolvimento em geral, a causa mais comum de infertilidade feminina são os problemas tubários, a obstrução tubária. E a obstrução tubária, na sua imensa maioria das vezes, é consequência de doença sexualmente transmissível. Então, está aqui a primeira forma de prevenir a infertilidade, né? Então, usar preservativo protege a saúde e também aumenta a chance de mantermos a fertilidade. Depois, na mulher, outra causa bastante comum são os distúrbios da ovulação. E aqui também um fator que interfere e que pode ser manejado é o peso. Né? A gente sabe que 12% dos distúrbios ovulatórios são por alterações de peso, para mais ou para menos. Né? Então isso também pode ser regulado. Né? Interfere também no nosso sistema, claro. Mexe no ciclo, né? Então a ovulação não acontece, ou acontece sem a qualidade devida e interfere na chance de gravidez. Outra causa comum feminina é endometriose, né, em todo mundo. E as causas masculinas, a varicocele, extremamente comum, a má função do testículo, todas as causas masculinas vão terminar numa produção inadequada de espermatozoides, quer seja em número, quer seja em qualidade. Então pode ser por varicocele, que são varizes no saco escrotal, pode ser uma má função do testículo por causas ainda não totalmente conhecidas e também por obstruções do ducto ejaculador, que também são consequências de doenças sexualmente transmissíveis. E outra questão bem importante nesse aspecto preventivo, que as pessoas acreditam pouco, são as adições drogas. As drogas interferem na fertilidade, o cigarro interfere barbaramente na fertilidade, o álcool interfere barbaramente na fertilidade, e esses aspectos todos, como são comportamentais, né, são... E doutora, a maioria desses casais, eles fazem exames antes de tentar engravidar, ou eles descobrem na tentativa quando não conseguem engravidar? A imensa maioria na tentativa, quer dizer, passa-se um tempo, o conceito de infertilidade é 1 ano de tentativa de gravidez sem que ela ocorra. Então, geralmente, a partir daí é que os casais se preocupam e começam a tentar entender o que está acontecendo. Qual o tipo de reprodução que vocês mais têm feito, assim? Tem um número grande, bem expressivo de inseminação artificial e tem um número bastante expressivo também de fertilização in vitro. Né? Os pacientes que vêm chegados para assistir são pacientes que realmente precisam bem mais de reprodução assistida. Não tem muitos casos. Há poucos casais que têm só alguma condição clínica, como por exemplo o distúrbio da ovulação. Que aí fazendo tratamento conseguem engravidar. Isso, né? Então lá realmente são casais que precisam de reprodução assistida. E geralmente, qual a probabilidade de não dar certo na primeira tentativa de reprodução assistida? Porque existe uma margem, né? Sim, isso é bem importante. Vou colocar 2 aspectos. Primeiro que a gente tem que ter consciência que o índice de fecundabilidade da espécie humana é de 16 a 20%, ou seja, a nossa chance de engravidar mensal é de 16 a 20%. Isso a maioria das pessoas não tem consciência, e todo mundo sempre diz, mas fulano engravidou. Claro, às vezes a gente fica sabendo dos casos que são diferentes, mas essa é a fecundidade da espécie humana. Né? Então esse é o ponto 1. Ponto 2 é que existe uma ideia mágica, né, de que a fertilização in vitro basta fazer para que exista gravidez, e não é assim. Então a fertilização in vitro é o tratamento mais poderoso, vamos dizer assim, da infertilidade, e a chance média de gravidez é de 40%.
a fertilização in vitro, aquela que a gente pega o óvulo, pega o espermatozoide, faz os dois se encontrarem em laboratório e coloca o embriãozinho no útero. Isso nos dá 40% de chance de gravidez. E a inseminação artificial, que é um procedimento mais simplificado, que a gente prepara os espermatozoides e coloca os espermatozoides dentro das trompas. Então a gente vai aumentar o número de espermatozoides e como a gente induz a ovulação de óvulos também no local da fertilização. Aí, isso vem nos dar uma chance muito parecida com a chance mensal de gravidez. A gente transita entre 18% e 22% de gravidez. Então, as chances de uma tentativa normal e de uma tentativa de reprodução assistida são semelhantes. Na inseminação artificial, sim. Só que, certamente, o casal que tem indicação de inseminação artificial, na verdade, não tem a chance de 16% a 20%, porque tem um problema. Então, a gente reconduz, né, para a chance que ele teria se não tivesse alteração. E a fertilização assistida aumenta essa chance, né, no mínimo em 2 vezes, porque a fertilização acontece aqui fora, quer dizer, é o embrião que vai para o útero. E nestes 4 anos de trabalho do Instituto, uma média de quantos atendimentos vocês já fizeram? Quantos casais já puderam ter filhos através do trabalho de vocês? A gente tem atendido uma média de 10 novos casais por semana, né? E a gente já fez procedimento em bem mais de 200 casais, né, que já foram beneficiados pelo Instituto. Então já tem bem mais de 60 crianças nascidas nesse período, que é muito gratificante para nós também. Com certeza, a gente participa dessa felicidade. Consegue preencher um espaço que antes não tinha, né? Uma assistência voltada a isso. Porque os tratamentos realmente são caros e o acesso é mais difícil. Inclusive pela possibilidade de ter que tentar novamente, sim, né? De ter que o procedimento não é uma garantia, né? E com relação à equipe de trabalho de vocês, doutora, como é? Essa ação é voluntária, então, de todos nós que trabalhamos na clínica privada, cada um colabora de alguma forma, com a sua própria atividade, de alguma forma, no Instituto. Além disso, nós temos algumas madrinhas que se envolvem também nessas ações sociais que a gente acaba realizando, mas o trabalho, vamos dizer, médico, técnico, é feito por todos nós. Claro. E uma dessas ações vai ser desenvolvida agora no sábado, né? O brechó beneficente. Isso. Como vai ser? Vai ser nosso segundo brechó, né? E a renda desse brechó é revertida para compra de medicamentos. Então, a gente fez um brechó em abril desse ano. Então, a renda, a gente conseguiu comprar medicamentos para 3 ou 4 ciclos de fertilização in vitro. E agora a gente espera, de novo, ter o mesmo sucesso. Então, a gente conta com doações de amigos, de pacientes, de colegas, de todo mundo. Esse brechó vai ter mais de 1000 peças. Vou fazer o comercial do brechó, claro, né? Claro. Tem mais de 1000 peças, coisas muito legais. Ele vai ser estamos nesse sábado, né? Das 10 às 6 da tarde, na Via Vino, ali na Dinarte Ribeiro. E quem quiser é só chegar lá que vai poder participar. Lá. Eu espero que todo mundo chegue lá e dê também a sua colaboração, né, para esses casais. A gente diz, vamos vestir solidariedade, né, vamos colaborar também para que esses casais cheguem lá. Claro, essa iniciativa de vocês foi reconhecida, inclusive, né, vocês foram premiados. A gente recebeu a premiação de Top Cidadania, né, o Fertilitar, que é a clínica, recebeu o Top Cidadania pela criação do Instituto Assistir. Aliás, nós acumulamos 2 prêmios de responsabilidade social. O ano passado a gente recebeu pela DVB Top Responsabilidade Social e esse ano o Top Cidadania pela BRH. Com certeza é uma honra, né? É uma felicidade receber um reconhecimento por um trabalho que dá tanto prazer também. Com certeza, e eu acho que isso é bem importante também para o crescimento do Instituto, porque eu acho que esse reconhecimento público, né, mostra a seriedade do trabalho que a gente desenvolve, e eu acho que isso também vai facilitar que a gente consiga que mais pessoas se engajem nesse projeto, inclusive com contribuição financeira, né? Pessoas, órgãos, enfim. Claro. Porque não é para pagar o trabalho do médico, é para pagar o tratamento, né, doutora? É importante que fique claro também essa diferença, né? Com certeza, por isso que a gente trabalha como em voluntariado dentro do Instituto.
Vocês fazem também pesquisas, né? Vocês são bem ativos na pesquisa científica, levando tanto o trabalho de vocês como coletando informações de outras experiências em todo o mundo, né? Sim, e até assim geralmente quem está ligado à universidade, como a gente está, né, já tem, vamos dizer, a pesquisa, o conhecimento, a busca pelo conhecimento e até a própria produção do conhecimento como um aspecto importante da atividade profissional, né, no caso. Então, claro, a gente também se engaja. Palestras também, no site de vocês está ali a relação das palestras, né? Vocês fazem bastante. Bastante. A gente tem uma experiência, uma bela experiência, né, acumulada ao longo de todo esse tempo. A gente tem dentro da clínica pioneirismos, então o primeiro bebê do sul do país é daqui, o primeiro bebê nascido de óvulos congelados do Brasil é daqui, a primeira gravidez de toda a América Latina com espermatozoides que foram buscados lá no Epidídimo é daqui. Então, se tem uma bagagem interessante para... Com certeza, vão ser citados eternamente, né? Nos históricos da medicina reprodutiva. Então, isso também é bem gratificante, né? Doutora, então, quem quiser ter contato com vocês, tanto para ajudar ou casais que precisem do trabalho de vocês, como devem fazer? Eu posso dar o telefone, claro. Né? O telefone do Assistir é 338888, né? Então, ligando esse número para colaborar, ou se quem precisar de assistência, esse é o número para solicitar uma marcação de consulta. Tudo começa na consulta. Tá certo, doutora. Muito obrigada pela presença aqui conosco. Boa sorte com o brechó, que tenha bastante sucesso. Obrigada pela oportunidade. Obrigada também pela sua atenção. O Jornal da Câmara termina aqui. Até o nosso próximo encontro.